Há não muito tempo, o lugar de uma criança com deficiência era em casa ou numa escola especial. Nessa época, as escolas podiam recusar a matrícula dos alunos sob o argumento de que não tinham como atender às suas necessidades. Mas hoje a legislação brasileira garante a inclusão de alunos com deficiência, seja ela qual for, nas escolas regulares. Ou seja, lugar de criança com deficiência é em todos os lugares. E já são mais de 558 mil estudantes incluídos, segundo o censo escolar em um levantamento realizado entre 2005 e 2011. Hoje a gente vai conversar sobre os desafios dessa inclusão com Flávia Faisal de Souza, mestre em educação, mestre e doutora em educação e professora da UERJ, e Cláudia Grabois, advogada e presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Muito obrigada a vocês duas pela presença com a gente aqui no programa hoje. Cláudia, além do IBDFAM e de todo um trabalho, você é uma ativista realmente, não só dessa causa, mas principalmente dessa causa, da questão da inclusão das pessoas com deficiência. Você também tem essa experiência familiar, você tem uma filha com síndrome de Down. E eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa experiência e o quanto dela te motivou, o que você sente de mudança a partir de todo esse movimento dos últimos anos aí para sua filha. O que eu sinto, na verdade, é o seguinte: quando a Raquel nasceu, hoje ela tá, quer dizer, ela faz 18 anos no dia 25 de julho, agora próximo, né? Quando a Raquel nasceu, eu já era ativista de direitos humanos. Mas, de fato, o que eu percebi naquele momento, que eu não incluía a pessoa com deficiência no rol dos direitos humanos, há 18 anos atrás. Sim, considerava, tinha direitos humanos, mas não era aquela coisa enfática. Então eu fui ver, na verdade, a partir daquele momento, foi muito rápido esse processo, todas as lacunas em relação a todos os espaços da sociedade, não apenas na educação. Então havia uma invisibilidade social muito grande. Então, a partir desse momento, eu também me tornei uma ativista nessa área. Nós tínhamos, nesse período, um grupo já de inclusão educacional que fazia formação em educação inclusiva, de um modo geral. Lógico que com o nascimento da minha filha, isso tudo eu acho que é mais aprofundado também para mim. Muito embora, na verdade, eu não possa chegar aqui e te afirmar que eu fiz em função dela, porque, na verdade, ela estudava numa escola privada no primeiro momento. Com 6 anos, ela entrou numa escola pública e ficou em escola pública até acabar o Fundamental 1. Percebia naquele momento que o preconceito, na verdade, era velado. Dentro de uma escola privada era maior, e dentro da escola pública, onde você convive com a diversidade humana, na verdade, porque isso é fato, porque na escola pública você encontra todas as pessoas, todas as gentes, de todas as cores, e existe um debate muito maior em torno da diversidade. Eu pensei sim que para a Raquel seria a melhor alternativa estudar numa escola pública. Então já procurei naquele momento uma escola pública que tivesse uma sala de recursos, que não era multifuncional, mas já tinha um atendimento educacional especializado no contraturno. Deixa eu te interromper só um minutinho para eu poder trazer aqui a Flávia, que está aqui concordante com tudo. E você ouvindo essa história que a Cláudia está trazendo para a gente, me parece que você identifica ali que a teoria e os estudos apontam para isso aí, para essa vivência dessa micro-história absolutamente comum, né? Exatamente. A Cláudia, acho que ela traz apontamentos muito importantes que a gente vem defendendo nos nossos estudos, né, e no grupo do qual a gente faz parte, que é exatamente essa ideia da diversidade e dessa construção coletiva nos espaços públicos, né? E aí a gente vem vendo também nos estudos essa questão do preconceito velado na escola privada, ele é de fato apontado de uma forma muito mais agudizada, né? Porque até a gente conversava um pouco antes, infelizmente, a escola privada, ela ainda vê a educação como uma mercadoria, né? Como algo a ser comercializado, né? E a nossa luta, sobretudo quando a gente fala, né, da educação inclusiva, a gente entende a educação como um bem social, né? Como um bem cultural, um bem construído pela humanidade para a humanidade. Então, o processo de inclusão nas escolas públicas, eles vêm acontecendo de uma forma muito mais interessante e responsável do que a maioria das escolas privadas. Isso não quer dizer que não aconteça nas escolas privadas, mas são casos muito mais pontuais, né? E a gente vem conseguindo um investimento do Estado. Assim, nos últimos anos a gente conseguiu, né, um investimento do Estado muito importante, né, no fortalecimento dessa política. E ganham todos os alunos. Exatamente. Nos últimos
13 anos, nós Exato. tivemos avanços inúmeros em matéria de educação inclusiva. Exato. E também a escola privada, por conta disso, não pôde ficar atrás. Uhum. Então, hoje nós temos nas escolas públicas todo um aparato de recursos e também de recursos humanos que devem existir, porque são também direitos fundamentais, ou seja, quando uma criança precisa de um profissional de apoio, esse profissional de apoio, se for necessário, também é um direito fundamental para aquela criança, ela tem que ter acesso, isso é a prioridade. Mas isso também não significa que a escola privada não avançou. Nós tivemos recentemente a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, traz em seu corpo, na verdade, em dispositivo, a vedação de cobrança de taxa extra para que a criança possa estudar numa escola regular em uma classe comum, porque isso era muito comum, que se cobrasse taxas à parte pelo mediador ou para outro profissional de apoio, para o que quer que seja, que vedavam... São discussões que, na verdade, não chegam tanto para a sociedade, mas os resultados, Isso. sim, Isso né? não chegam. Exatamente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando eu falo 550 e tantos mil estudantes, alunos incluídos, estão incluídos mesmo? Na hora que você matricula uma criança numa escola normal, com uma criança com deficiência numa escola normal, isso significa que ela foi incluída? Olha, eu volto à pergunta, então, antes que responda, porque daí eu pergunto, todas as crianças estão incluídas? Eu acho que essa pergunta também é fundamental, porque não se trata, na verdade, só do direito da pessoa com deficiência de ter acesso a uma relação ensino-aprendizagem adequada. Dos dois lados, mas né? se trata da educação como um todo. Então, todas as crianças estão incluídas? Eu acho que essa questão é importante porque o que é importante a gente pensar, né? Quando a gente olha historicamente o papel da escola e a função social da escola, quando a gente começa a ter um movimento, né, de universalização da educação básica, a gente tem um modelo de escola formatado, né, para um determinado público, para um determinado grupamento social, e a gente começa, que é o meu olhar, né, é muito positivo, com políticas de abertura, né, de ampliação de atendimento e de universalização da educação básica, só que sem mudar a estrutura dessa escola. Né? E aí é inegável, né? Uma mudança de fora para dentro, não de dentro para fora, né? E o que acontece? Se a gente pensa, né, em processo de ensino-aprendizagem, o que a criança, né, no caso, vamos pensar a criança que está entrando na escola, a vivência que ela tem, a condição de vida que ela tem fora da escola ou anterior, né, à entrada dela na escola, a gente sabe que é fundamental para o desenvolvimento e para o processo de aprendizagem dela. Né? A criança não aprende só na escola. Né? A escola é um lugar de sistematização de conhecimento, a escola é um lugar de ampliação, né, de aquisição de conhecimento, mas o que ela faz fora da escola é também importante nesse processo. Então, quanto mais você tem crianças em situação de vulnerabilidade social, crianças que não têm acesso aos bens ou seja, o que você está me dizendo é que vai além da questão da criança com deficiência, ou seja, pensar no indivíduo, né? Exatamente. E cada um com as suas questões e deficiências também, porque deficiência Isso. social também é uma questão, né? Então, a gente tem ainda um modelo de escola, raras exceções, né, que já vem se pensando em um outro modelo, que não está adequada, a gente pode até dizer, de repente, ao aluno da sociedade atual. Né? Até, enfim, porque a gente tem outras relações hoje de conhecimento, né? Seja desde os alunos que têm muito acesso, né, a informações via internet, né, via as redes sociais, né, via o mundo digital, e alunos que a gente sabe que está completamente alijado desse direito. Agora, eu vou fazer o seguinte, Flávia, porque a gente tem uma matéria que traz um exemplo, você já está até tocando algumas coisas que a gente mostra nessa matéria. Eu vou convidar vocês a assistirem essa matéria para a gente, no terceiro bloco do programa, continuar essa discussão e também trazer nossas observações sobre o que se vê ali. Perfeito. Então, a gente faz um intervalo rapidinho. No próximo bloco, você vai conhecer a Ana Clara, que estuda na Escola Municipal Londres. O intervalo é breve, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre inclusão de alunos com deficiência. Agora você vai conhecer a Ana Clara, que estuda na Escola Municipal Londres. Quem é essa princesa aqui? Eu. Esses daqui, olha. Aí, Cauã. Kaique, Cauã. E você? É. E esse daqui? Meu pai. Papai, né? A Ana Clara, ela é caçula
de 3 filhos, né? Ela veio com a síndrome rara, que é um mosaico de Edward. Ela veio com uma cardiopatia, com uma fenda palatina, com um atraso neuromotor. Por enquanto ela ainda não fala tudo, mas já se faz entender. Eu procurei ajuda na escola mais próxima que nós tínhamos para crianças pequenas. Era mais uma coisa pedagógica do que uma escola em si, entendeu? E a Ana Clara, ela era agressiva, ela queria bater em todo mundo, ela queria morder. E como ela tem a dificuldade de se comunicar, então a forma dela, às vezes, de chamar a atenção da professora era morder na professora. Eu cansei de chegar na escola, falar a professora toda machucada esperando a gente para explicar o que tinha acontecido. E assim, quando a professora achou que a Ana Clara estava pronta, a professora teve uma conversa comigo e com o pai dizendo, olha, sua filha está pronta. Aí a escola transferiu ela para a atual escola dela no momento, né? Professora Ana é a única aluna especial daqui? Não, imagina. Nós temos na escola alunos incluídos, 14 alunos incluídos, que frequentam a turma regular e no contraturno frequentam a sala de recursos. Ao recebermos o aluno, nós traçamos, percebemos quais são as potencialidades que essa criança já traz consigo. A partir daí, nós traçamos quais são as principais necessidades para que ele frequente de forma autônoma, independente, o máximo de autonomia possível a turma regular. Então aí a gente parte para a parte das estratégias. Então o professor de turma regular, junto ao professor de sala de recursos, junto à coordenação, à direção da escola, pensa quais são as estratégias que nós iremos colocar em prática para que essas necessidades sejam o máximo possível sanadas. A produção começa com a voz e ação. Ação, a produção, o jornal. Flávia, você é mediadora do nosso repórter, né? Importância do mediador? Bem, eu acredito que a importância do mediador na sala de aula, ela é fundamental, mas não essencial. Porque há alguns casos em que a criança interage bem com os alunos e essa é a proposta da inclusão, que ela vem interagir bem. No caso do Yuri, ele tem hiperativo, tem Asperger e o autista, né? Mas ele lida bem com a questão acadêmica, ele não lida tanto bem com a questão escolar, né? E a gente faz isso, com que ele venha se interagir com as outras crianças. O papel do mediador é esse, é traduzir o que o professor está falando para a criança especial e fazer com que haja um melhor entendimento de ambas as partes. Necessário o aluno estar incluído com seus pares, com os seus amigos de turma. É importante para a turma, para os outros amigos, conviver com as diferenças, com as individualidades, respeitar a necessidade do outro, auxiliar nas necessidades. Sofia, você é amiga da Ana? Sou. Há muito tempo? Sim, desde o 2º ano ou do 1º, não lembro. Você gosta de estudar com ela? Gosto. Ela é muito legal. Como? Ela é muito legal. A interação que aqui, como a atividade é uma atividade simples, todos jogam, todos conseguem realizar e o aluno vê o outro como igual e um ajuda o outro também. Então é uma atividade que eles brincam juntos, é uma integração. Quem sai ganhando? Todos eles. A Ana Clara aprendeu que o mundo dela não vive dentro dessas 4 paredes do dia a dia, né? Que o mundo dela não é só a mamãe, o papai, os irmãos, os tios, não. Tem um mundo muito maior lá fora para ela poder explorar, para poder aprender. E assim, quando eu descobri lá atrás a deficiência da minha filha, eu não tinha expectativas. Eu achava que a minha filha seria uma criança que viveria dentro de casa e que não poderia ter uma socialização. E hoje em dia eu vejo a integração dela com a escola, com os amigos, com os professores, assim, uma coisa tão assim boa para a vida dela que eu não consigo mais pensar como eu pensava lá atrás. Mudou, não foi só ela, mas mudou eu, mudou o pai, mudou a família, mudou todo mundo na forma de pensar. Cada coisinha, cada ganho é uma emoção muito grande sempre envolvida.
Primeira vez que eu vi andar, primeira vez que eu cheguei na escola e falei, minha filha tá andando. Primeira vez que a professora falou, ela escreveu o nome dela. E ela chegou em casa, pegou um giz de cera, escreveu bem grande na parede, Ana. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, como? Eu não sei se eu brigo porque rabiscou a parede ou se eu me emociono porque ela aprendeu. Que sonhos que você tem para Ana Clara? Pois é, sonhos. Meus sonhos eu vivo a cada dia. Meu sonho é todo dia amanhecer e ver minha filha respirando, minha filha crescendo. A Ana Clara para mim é um ponto de interrogação. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que Papai do Céu reserva pra gente. Mas o que eu sempre digo para todas as mães quando me procuram é pra gente viver um dia após o outro. Estamos de volta conversando sobre inclusão de alunos com deficiência. Comigo no estúdio a Flávia Faisal de Souza, mestre e doutora em Educação e professora da UERJ, e Cláudia Grabois, advogada, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Gente, no bloco anterior a gente assistiu a matéria com a Clara, né, e a mãe dela, ela coloca algumas questões assim que eu acho bonitas assim para mim. Me chama a atenção a fala final dela, né? Que a filha é um ponto de interrogação que ela vive um dia depois do outro, como todos nós, no final das contas, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que todo filho é isso. Um ponto de interrogação. A gente não sabe o que vai ser pela frente, mas a gente tem, na verdade, uma certa prepotência em achar que a gente domina a vida e tem esse controle sobre tudo, e não tem. E a gente não sabe, na verdade, que o nosso filho que não tem deficiência também vai querer para o futuro. Mas o que eu achei interessante... Você tem as duas experiências, né, Cláudia? Você tem 3 filhos, né? Eu tenho 4 filhos. Você tem 4 filhos? Tenho 4 filhos. E uma delas com Down, quer dizer, você consegue perceber essa fala dela, ela também se repete com seus outros filhos. É porque, assim, os filhos são uma diversidade, os filhos todos, né, eles representam a diversidade humana, são todos diferentes. Mas o que eu acho interessante na fala dela também, bem no começo, é que ela vem assim, ela veio assim. Ou seja, a mãe recebeu a criança assim, acolheu a criança assim. E o que a escola tem que fazer é acolher a criança assim no paradigma do direito, considerando os nossos marcos legais. Então, ela veio dessa forma e ela vai para a escola dessa forma simplesmente porque ela existe. Todos os alunos, na verdade, eles merecem, são merecedores de uma atenção especial. E daí eu acho, na verdade, que o aluno com deficiência, ele traz para a escola esse novo olhar. Que é esse olhar de você olhar a todos os alunos de forma diferenciada. O aluno mais tímido, aquele aluno que fica um pouco mais acuado, o aluno que pode estar tendo um problema em casa. A deficiência pedagógica de alguns alunos também? Algumas né? carências pedagógicas, porque a deficiência ela tem um conceito muito assertivo dentro da própria convenção e dentro da Lei Brasileira de Inclusão. Mas todas as pessoas podem ter necessidades especiais, independente de terem alguma deficiência. E daí eu acho que sim, todo aluno, sim, ele tem que ser visto com um olhar único, porque toda criança é única. Os professores estão preparados para receber esse aluno, Flávia? Uma questão importante, né, na fala da Cláudia, que aparece também na fala da mãe da Clara, e que eu fico pensando também enquanto mãe, né? Eu tenho uma filha de 12 anos, uma filha só fiquei em uma, mas... a gente vê que é uma marca da nossa sociedade e também na formação dos professores, uma ideia de desenvolvimento humano marcado por pontos muito como se fossem, você pega um livro, né, ou a tabela, aquela tabelinha que vem de desenvolvimento e crescimento na carteirinha de vacinação, e você tem que ir vendo se seu filho está fazendo exatamente, está cumprindo aquelas etapas, se ele está levantando a cabeça, se ele está andando. Isso é fundamental, é importante, né? A gente ter essa referência, né? A gente não abre mão dessa referência. Mas é importante que a gente entenda que o desenvolvimento humano, ele não é tão marcado e ele não é linear, né? O desenvolvimento humano, ele se dá por rupturas, ele se dá por saltos, né? A gente tem criança que anda sem ter engatinhado. Essa forma de ver o desenvolvimento humano, né? Linear, marcado por etapas, onde todo mundo deve fazer exatamente da mesma forma, no mesmo momento, isso também
na verdade, isso se constitui na sociedade a partir de teorias antigas, né, ou de teorias que ainda existem, ainda são muito trabalhadas, né, no meio acadêmico, que vem o desenvolvimento humano dessa forma. E muitos professores, né, a formação de professores, ela ainda é muito marcada também por esses referenciais. Né? E isso é uma questão importante. Pois é. Porque a criança com deficiência acaba desconstruindo, em parte, isso, Exatamente. dependendo da deficiência. Exato. E o professor ele tem que abrir a cabeça para pegar todos os seus conteúdos acumulados e ressignificar os seus saberes E em aceitar alguns a caixinha de momentos. surpresa, né? E aceitar, Exatamente. e essa caixinha, na verdade, que não está só na criança com deficiência, Não, tá em e que, na todos. verdade, está em todos, e daí, em determinado momento, eu acho até que se dá conta que isso faz parte da sociedade. A escola reflete a sociedade. Exatamente. É um espelho. E toda criança está pronta. Quem não está pronta, na verdade, pode não estar pronto, é o espaço. São os espaços dos setores da sociedade. Agora, a criança ela está pronta, porque ela é daquele jeito. Ela é um ser que existe daquela forma e é inteira daquela forma. E é isso que é preciso que seja permitido. Tem que ser permitido a ela existir no espaço da educação. Ela tem leis que asseguram, mas tem que ser permitido que exista plenamente. A questão da... Desculpa, pode falar, Não, Flávia. só complementando a Cláudia, voltando à questão da formação de professores, né, que a Cláudia traz, uma coisa que a gente vem batalhando muito, né, nos cursos de formação de professores é que a gente possa, na verdade já é garantido por lei, né, mas que a gente possa de fato garantir na formação dos professores que eles tenham conhecimento sobre as deficiências, que eles tenham conhecimento sobre o que já foi produzido enquanto estratégias de ensino-aprendizagem, enquanto equipamentos, né? Muitos professores às vezes não se sentem preparados pelo desconhecimento, não necessariamente por um não conhecimento técnico. Até pela falta de vivência Pela também, falta né? de vivência, exatamente. E de confiança também. E de confiança. E muitas vezes eles sabem, eles têm o conhecimento, mas não acreditam que têm. Então, é uma questão também de empoderamento, de você valorizar o professor. Agora, Cláudia, por favor, Flávia, não tem problema, desculpa te interromper. Deixa eu só perguntar uma coisa, Cláudia. Hoje, então, uma criança ela não pode ter recusa. Em que momento a gente está, brevemente, só para a gente trazer essa informação para quem está assistindo, uma pessoa com deficiência, uma criança, ela não pode ser negada numa escola. Em que momento a gente está nisso juridicamente para garantir que essas normativas sejam de fato aplicadas? Desde a Carta Magna já não pode, desde 89 já não pode. Agora, nós temos dois marcos legais, um que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e outro, a Lei Brasileira de Inclusão. Ambos impedem, na verdade, que a matrícula seja negada e ambos colocam que todos os sistemas educacionais devem ser inclusivos, sendo que a Convenção ela é norma constitucional e que a Lei Brasileira de Inclusão, inclusive, coloca, como eu já disse, que é proibido vedar a matrícula, mas, além disso, é proibido em escolas privadas a cobrança de taxas extras. Então, acho que nós estamos num momento de protagonismo e empoderamento. Isso é importante para os professores, para as escolas, para a sociedade, para as pessoas com e sem deficiência. Porque, na verdade, a gente está falando de uma construção de uma sociedade que seja mais inclusiva. E é importante frisar também que todas as políticas educacionais do Ministério da Educação nos últimos 13 anos foram também frutos de conquista. Lógico que nós encontramos lá a vontade política, a vontade de fazer. Mas foi fruto de conquista, porque se não tivesse a reivindicação, isso não teria acontecido Vamos dessa seguir nesse forma. caminho que estamos E tem indo, que né? seguir nesse caminho para que não tenha nenhum retrocesso. Duas colocações rápidas. Uma é em relação a uma condição do trabalho docente, né? Que a Cláudia levanta algumas questões que eu acho que é importante a gente frisar, porque também tem muitas vezes que o professor ele acaba criando uma resistência por conta do excesso de demanda que o professor vem tendo hoje, que a gente chama de intensificação do trabalho docente. Ele acaba tendo que dar conta de uma série de demandas e em muitos municípios e estados sem uma condição concreta para isso. A gente tem que lutar pela qualificação do professor, que é uma peça-chave, né, aí nesse processo. E para toda a sociedade, E para toda a né? sociedade, claro. E para fechar, um exemplo que, quando eu estava vendo o vídeo, eu fiquei lembrando,
e agora com a tua fala da importância, né, da inclusão, da educação inclusiva no contexto, né, para toda a sociedade, obviamente a minha filha de 12 anos, ela convive com essa questão desde sempre, né, porque quando ela nasceu eu já era professora, enfim, já trabalhava, e eu fiz o doutorado entre os 5 e 9 anos dela. E a epígrafe da minha tese é uma redação que a minha filha fez na escola sobre os direitos de uma criança com deficiência intelectual. É uma redação que ela vai falar que ela se coloca no lugar da criança com deficiência intelectual, como ela diz que ela nasceu com uma deficiência, que a sociedade estranhava ela, que primeiro os pais estranhavam, depois os pais acolheram, depois a sociedade estranhava, mas depois a sociedade acolheu, até que ela vai para a escola, e na escola ela sofre preconceito, só que ela, com as amigas dela que ela vai conquistando, conseguem que ela seja eleita a presidente do centro acadêmico. Né? Lindo. É lindo. É lindo demais. Pois é, por isso estou na epígrafe da minha tese, porque é isso. De estudo, né? Porque eu acho que educar, né, para a educação inclusiva, educar para os direitos humanos, é formar uma sociedade mais justa, né? Formar uma sociedade que a gente acredita que seja acolhedora, que seja respeitosa, né? E eu acho que, sobretudo, esse momento que a gente vive, a gente não pode abrir mão disso. Até porque todos temos alguma deficiência ou viremos a ter, porque a nossa expectativa de vida está crescendo e é importante incluir, né? Ou temos alguma questão, né, que não necessariamente compõe somos grupo societário. Entre nós, nós somos diversos, né? E isso é a beleza do humano. Maravilha. Eu vou terminar com essa fala, o programa voou, mas cabem outros programas também para a gente discutir esse assunto, que a sociedade reflita, cada um reflita, né? Porque o convívio com as diferenças é muito importante para a gente ter uma sociedade realmente humana. Importante e inevitável. Inevitável, exatamente. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Obrigada, a gente que agradece. E você conhece histórias e bons exemplos de inclusão com pessoas com deficiência? Quer compartilhar com a gente? Na nossa página do Facebook você pode rever o programa, fazer sugestões de assuntos e interagir. Curte lá. E obrigada por acompanhar a nossa conversa aqui pelo Canal Saúde, pela internet, um dos nossos canais parceiros. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!